muito está se falando que o Flamengo vai romper com a Libra e impactar na formação de uma futura liga ou da união entre LFU e Libra, né? Muito em função porque o Flamengo saiu da Libra para negociar os direitos internacionais de mídia. Então, muita especulação nesse sentido. O fato que nós sabemos é que o Flamengo ele quer realmente majorar os seus ganhos com os direitos de mídia e monta uma estratégia através dos direitos internacionais para, de alguma forma, ter vantagem. Já explicamos a respeito da estratégia com a Flá TV, ter uma carta na manga quando iniciar os próximos, ou melhor, o próximo ciclo de negociação, o Flamengo vir mais forte e impor suas condições. Agora, se isso vai significar romper a liga ou não, ou a união desses dois blocos, nós não sabemos. O que a gente sabe é que, pegar pelo histórico, os clubes não são unidos. E essa desunião pode fazer valer a lei do mais forte. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou de algo ou não do que viu. O importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do mais, através dos seus comentários a gente pode estreitar a relação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro. Então, se você quer participar da comunidade Flamenguista do Norte como membro, vá lá, clique no link, veja a série de benefícios, de vantagens exclusivas para os membros do canal. Se inscreva, se torne membro. Ok? Voltando ao tema do vídeo. Bom, como eu estava dizendo, existe agora toda uma repercussão em relação à atitude do Flamengo e não ter aderido à Libra para fazer a negociação dos seus direitos internacionais de mídia. Já expliquei aqui em alguns outros vídeos que tem muito uma estratégia do Flamengo de querer impor sua condição de clube protagonista no futebol brasileiro, de clube de maior audiência, de tantos ativos que ele tem, e fazer valer isso para que ele receba proporcionalmente a receita em relação àquilo que ele gera. O Flamengo não gostou da maneira que o contrato foi conduzido nessa negociação, nesse ciclo de negociação para os direitos de mídia aqui no Brasil. De novo, não é questão, não vamos voltar à discussão quem vai ganhar mais, LFU ou Libra. Já expliquei isso várias vezes, já coloquei isso em reportagem. As contas que a Libra proporcionalmente ganha mais do que a LFU. Isso não significa que o Flamengo não possa ganhar mais ainda. O Flamengo teve que abrir mão e diminuiu a diferença dele para os outros clubes. E o que ele quer é recuperar essa distância, recuperar essa distância através de uma melhor remuneração que ele entende que não está justa, porque ele gera muito mais receita e parte dessas receitas está sendo distribuída para outros clubes. Então tem toda essa discussão. Agora, se essa saída do Flamengo vai ocasionar uma ruptura ou não alinhamento da LFU com a Libra, o que isso vai ocasionar lá na frente, numa próxima rodada de negociações, é difícil prever ou direcionar agora, porque nós estamos ainda muito no princípio de tudo isso, do que vai acontecer, de quais respostas o mercado em especial, ou os mercados no que tange a direitos internacionais de mídia vão ter para o Flamengo e para os outros clubes, para que a gente possa projetar alguma situação. O que a gente tem, estou com a garganta um pouquinho inflamada, peço desculpas. O que a gente tem realmente de fato é o histórico no futebol brasileiro, dos clubes em especial, do histórico de desunião. Esses clubes, eles sempre estão procurando o seu benefício próprio. E quando eles formam coalizões, quando eles conseguem se unir,
é porque eles têm interesse em comuns, né? A própria LFU e Libra, essa dissidência que houve agora, é uma prova disso, né? A discussão por grama sintética, quando o Palmeiras tinha um discurso de que tinha que valorizar o produto futebol brasileiro, alguns discursos nesse sentido, o Atlético Paranaense também tinha, mas quando querem mexer no seu bolso ali, que é trocar a grama sintética pela grama natural, ninguém quer. Então isso só prova que existe uma desunião entre os clubes do futebol brasileiro. E essa desunião, historicamente falando, isso é um fato, isso a gente pode falar e projetar, ela pode e deve favorecer os clubes mais fortes. E quem são esses clubes mais fortes? Flamengo, Corinthians principalmente. E quem está no Flamengo é uma pessoa, hoje o presidente do Flamengo, o BAP, é alguém que conhece muito desse mercado de mídias e também está ali no Flamengo já faz bastante tempo para saber como funciona a roda do futebol brasileiro. Quem é seu parceiro hoje pode estar do outro lado da mesa amanhã, na mesa de negociações. Então, o Flamengo tem por histórico essa experiência, né? O Flamengo em 87, vamos lembrar aqui um contexto, quando acatou a ordem do Clube dos 13, à época, para não jogar com o Sport, depois os próprios clubes, o próprio São Paulo, que liderava o Clube dos 13, não reconheceu o penta do Flamengo, aquela polêmica da Taça das Bolinhas, enfim, muita história em relação a isso que mostra essa desunião. E o Flamengo já experimentou isso. Então, independente do que vai acontecer, o Flamengo, sabe, fazendo essa negociação em separado, pode ser aí um argumento para causar uma desunião. A gente já teve isso também no tempo com o Corinthians, quando explodiu o Clube dos 13, naquele acordo com a Globo, e finalizou ali o Clube dos 13. Ou seja, precisa de muito pouco para criar essa desunião nos clubes. E quem se favorece disso? Da mesma maneira que à época Corinthians se favoreceu disso, quando criou essa desunião, não só o Corinthians, tá? Corinthians e Flamengo se beneficiaram porque eles distanciaram muito em relação aos demais, em relação aos contratos, às receitas de TV, pode acontecer algo semelhante agora. Porque se não existe uma união, vai prevalecer a lei do mais forte. E o Flamengo já demonstra estar insatisfeito de não estar recebendo aquilo que ele julga correto, porque deveria ser proporcionalmente ao que ele gera de receita. Certamente o Corinthians, vendo isso e não tendo validado a sua condição de mínimo garantido para um próximo ciclo de negociações com a LFU, que não deve ter, já que a LFU já está projetando uma união com a Libra, você veja bem como é que as peças se movimentam nesse tabuleiro desde agora, né? A gente fala que as negociações já terminaram, já estão aí os valores acordados, mas como eu disse, os movimentos para o próximo ciclo de negociações já começa agora, daqui a um ano e meio, 2 no máximo, já vão estar, os clubes vão estar, melhor dizendo, os clubes unidos ou não, discutindo o próximo contrato, o próximo ciclo. E aí, você já vê esse movimento da LFU junto à Libra, para tentar, né, as declarações do Marcelo Paes, e justamente faz isso porque sabe, se não o fizer, vai ter uma condição mais difícil de negociar com o Corinthians, porque vai ter que manter o mínimo garantido, e aí vai totalmente contra o discurso que ele sempre pregou de nenhum mínimo garantido para nenhum clube, igualdade, a situação mais igualitária para todos os clubes. Ou seja, hoje a LFU é a única que tem o mínimo garantido, a Libra não tem, quando a LFU criticava isso. Então, você vai ver que esses tabuleiros, essas peças nesse tabuleiro vão se mexendo. O Flamengo já começou a se mexer, ele já mostrou as cartas na mesa. E aí vai esperar, vai depender de como esses blocos vão se movimentar ou não. Será que a Libra, observando o movimento do Flamengo, vai ficar mais suscetível às condições que o Flamengo vai querer impor no próximo ciclo de negociações? O Corinthians, percebendo que a LFU já está com esse discurso mais pró-Libra através de um dos seus líderes, o Marcelo Paes, que toda semana dá uma declaração
pró-Libra, de que a união é fundamental para o futebol brasileiro, ou seja, será que o Corinthians não vai se movimentar em alguma estratégia também? Então são essas pontas que precisam ainda de algumas peças, algumas lacunas estão soltas e precisam se firmar melhor para que a gente possa entender qual vai ser o próximo cenário. Agora, como eu falei, a única coisa que a gente consegue projetar e entender melhor é a história do futebol brasileiro. E a história diz que não existe união em prol de um bem comum, em prol do futebol coletivo melhor. Quando existe união é porque esses clubes têm interesses financeiros em comum, né? Talvez o São Paulo e o Palmeiras agora conseguiram reduzir a diferença para o Flamengo, e isso para eles foi muito positivo, mas para o Flamengo não foi, por isso que o Flamengo já está se queixando, por isso que o Flamengo vai querer também ter uma estratégia diferenciada, quando ele vai negociar os direitos internacionais sozinho, ele está passando uma mensagem para Palmeiras e São Paulo, que ele quer melhores condições, receber mais, porque ele é o que gera mais, né? E aí São Paulo e Palmeiras já começam a ficar também, que são os clubes mais expressivos da Liga. Eu sei que tem os outros, mas esses clubes começam a ficar mais, sabe, alertas a esse movimento, porque uma peça que vai mexendo pode desencadear todo o resto, né? Da mesma maneira, como eu disse, quando o Corinthians mexeu com o Clube dos 13, ele desencadeou toda uma cadeia ali, e onde foram favorecidos Flamengo e Corinthians, justamente os mais fortes. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Quando existe um desequilíbrio nessa cadeia, vai sobreviver aqueles clubes que são mais fortes do ponto de vista comercial. E numa situação onde esses clubes não são atendidos, né, eles mesmos podem desencadear essa cadeia, né, gerar um efeito aí dominó, como aconteceu há uma década atrás, ou mais de uma década atrás, com o famoso Clube dos 13, que terminou depois da implosão feita pelo Corinthians, né? E que o Flamengo, como eu disse, se beneficiou. Nós estamos vivendo um momento, eu não digo semelhante, porque ali era um contexto diferente, tinha a ver ali com uma eleição para presidente da CBF, tinha a ver com a Globo também, mas tem sim a sua similaridade. A similaridade que vão estar sendo discutidos os direitos de transmissão, a similaridade que os dois clubes mais fortes do país podem não estar confortáveis ou em acordo com a sua conveniência, os contratos, os rumos, a maneira como os negócios estão sendo dirigidos, a maneira como os valores estão sendo distribuídos, e isso certamente vai impactar suas bases e eles vão ser pressionados para que encontre alguma solução. Como eu disse, o Flamengo já está tomando uma direção nesse sentido, já está passando uma mensagem que vai vir muito forte nesse sentido. E a gente vai ver como vai se comportar o Corinthians, como vai se desenvolver essa tratativa LFU-Corinthians, hoje parceiros, clubes parceiros que estão no mesmo lado, mas a gente não sabe se amanhã vão estar também, porque a gente não sabe se a LFU ela vai estar ok e manter as condições de benefício, as condições de privilégio para o Corinthians, né? E o Corinthians certamente vai usar a prerrogativa que ele trouxe parceiros para negociar, que não é mentira. A Record muito provavelmente fechou com a LFU em função do Corinthians. Enfim, cada clube, cada player vai usar as suas ferramentas, suas armas para tentar tirar o melhor proveito. O que acontece nessa estratégia é que Flamengo e Corinthians, do ponto de vista de negociação coletiva, ou do ponto de vista de melhor estratégia para negociação, de repente a melhor estratégia seja justamente a desunião ou causar ruptura nesses grupos para que eles possam se sobressair às condições que eles hoje entendem como melhor para eles. O Corinthians, por exemplo, certamente querer manter seu mínimo garantido. O Flamengo maximizar suas receitas, dando um peso maior para a audiência, porque o Flamengo é o clube de maior audiência, se você considerar audiência de TV, engajamento, redes sociais, plataformas digitais, streaming, o que for, o Flamengo vai ser o head nesse sentido. Então, provavelmente, o Flamengo vai querer impor condições que privilegiem seus ativos, né, que são a sua marca, sua torcida, seu engajamento, e ele vai querer que o peso maior seja justamente colocado nesses ativos, na questão da audiência, do engajamento. Então, tudo isso vai ser discutido e vai depender muito
de como os grupos vão se formar, de como vai ser a estratégia nos bastidores desses grupos, se eles vão se unir ou não, mas uma coisa fica bem clara: esses grupos se unindo sem Corinthians e Flamengo, eles perdem muito, né? E não sei como vai ser isso, a gente vai ter que esperar para ver. Mas a gente já está vendo o movimento do Flamengo nesse sentido, de negociar sozinho, de fortalecer a Flá TV, já disse a respeito. O Flamengo está se preparando para seguir uma forma única, uma forma individual as negociações, e está criando aí uma nova maneira de operar o mercado de mídias, inclusive através de uma plataforma digital, o que pode desencadear uma série de receitas novas, como eu já venho colocando, e isso pode criar uma ruptura nos grupos, pode criar uma ruptura da maneira que as negociações são feitas hoje, e o Flamengo pode não apenas impor essas condições para que ele continue dentro da Libra no próximo ciclo de negociações, ou ele mesmo pode entender que é melhor seguir individualmente. E isso por si só já vai abrir uma lacuna muito grande, seja qual grupo for, LFU e Libra se unindo ou não. Isso já vai abrir uma lacuna muito grande, já vai abrir um ferimento muito grande nesse grupo, porque é uma perda comercial extremamente relevante. Você imagina você perder o seu carro-chefe de receita no futebol brasileiro, que é o Flamengo. E isso, inclusive, pode abrir os olhos de um outro gigante, que é o Corinthians, de olhar, poxa, eles seguiram ali, fizeram esse caminho, conseguiram arrecadar bem mais, então, de repente, para a gente que tem uma capacidade ali mais próxima, seria interessante fazer isso também. É fato que em termos de engajamento, torcida, Flamengo e Corinthians se descolam muito em relação aos demais. São as duas grandes forças comerciais. E os movimentos que esses clubes vão utilizar, que esses clubes vão realizar, certamente vão ser observados e vão ser avaliados por esses outros clubes, por esses grupos Libra e LFU, que estão nesse momento observando como o mercado está se comportando, reagindo a tudo que foi fechado agora, mas principalmente quais são as perspectivas, quais são as projeções de lá para frente. Quem está à frente desses clubes nesse segmento de negociações de direitos de mídia, e não se enganem, os clubes já estão se movimentando para isso. O Flamengo contratou o ex-executivo da Globo, um cara especialista nesse tipo de negociação, só para focar e trabalhar nisso. Os clubes já estão se movimentando. E esse tipo de observação, de movimentação, vai interferir muito nas parcerias que vão ser feitas ou desfeitas, e qual vai ser a estratégia abordada por esses clubes ou grupos daqui para frente. LFU e Libra vão se unir, Corinthians e Flamengo vão ter uma estratégia semelhante ou até combinada, né? A gente tem aí todo o histórico do futebol brasileiro, o que esses clubes já protagonizaram de mudança no futebol, desde quando os direitos de mídia começaram a ser negociados no futebol brasileiro até hoje, e provavelmente eles vão continuar sendo os protagonistas desse campo de negócios, desse campo de batalha, por assim dizer, nos próximos anos, porque querendo ou não, são eles que determinam o segmento publicitário, a exposição, a audiência do futebol brasileiro. São eles que dão as diretrizes. E aí tem que ter muita estratégia, tem que ter muita, vamos dizer assim, excelência profissional para conduzir da melhor maneira, explorando da melhor forma os seus ativos. Como eu costumo dizer, cada clube tem seus ativos, diferentes ou não, mas tem seus ativos e cada um sabe a melhor maneira de explorá-los. O Flamengo e Corinthians têm, de fato, disparado as maiores audiências, o maior engajamento, e vão escolher as estratégias para iniciar o próximo ciclo de negociações. O Flamengo já vem se movimentando, já vem se preparando de antemão, e eu já digo de antemão também que ele deve ter uma estratégia de ter como plano B ou plano a venda dos seus direitos através da sua própria plataforma digital. Se essa vai ser a sua estratégia A ou B, a gente vai também depender muito da receptividade que a Flá TV vai ter ou não através de uma
futura negociação dos direitos internacionais que tá para acontecer, né? Então tem muita coisa aí que vai desencadear, dependendo do que aconteça, vai desencadeando um acontecimento após o outro que vai viabilizando o outro. Ou seja, esse é um caminho, os clubes vão começar a discutir isso, o Flamengo não está satisfeito com o modus operandi atual, com a divisão de receitas, e certamente vai se preparar para criar uma ruptura. O tamanho dessa ruptura, quais são os impactos, a gente vai ter que aguardar, mas que essa ruptura vai acontecer, eu acredito que vá. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esqueça de ir lá no link na descrição desse vídeo e se tornar membro do canal, e até a próxima.